Olá, meu povo, tudo bem? Pois bem, vamos aqui continuar o nosso curso. Na aula passada, estávamos começando a ver o conceito de tributo. E qual a importância da gente entender o conceito de tributo, para a gente não confundir a cobrança de tributo com qualquer outra cobrança do Estado, como uma multa, como o FGTS, né? E isso daí parte da total aprendizagem do conceito de tributo, que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, e eu espero que o senhor esteja aí munido do seu Código Tributário Nacional, e vamos lá direto para o artigo 3º. O artigo 3º, permitam-me ausentar-me neste momento, diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, e aqui eu vou aparecer porque isso é muito importante. Quando o conceito de tributo no artigo 3º fala que tributo não é sanção, a gente tem aqui a nossa pedra de toque do conceito de tributo. E tenham atenção a isso, porque isso diz respeito, inclusive, a direitos fundamentais. Limitação de direito fundamental. E a gente veja isso. Vamos seguir aqui no conceito e agora eu vou ficar. Já que eu estou aqui, agora eu vou ficar. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pois bem, vamos passar direto para o destrinchamento do conceito de tributo. Começando pelo primeiro ponto que está lá grifado, prestação pecuniária compulsória. Diz o artigo 3º que tributo é uma prestação pecuniária e compulsória. Quando eu falo em pecuniária, eu estou falando de dinheiro. Quando eu falo em compulsoriedade, eu estou falando de obrigação, especialmente porque eu tenho aqui uma prestação. Quando eu falo em prestação, quando eu digo que tributo é toda prestação pecuniária e compulsória, e quando eu falo em prestação, isso me remete a um outro ramo do direito. Qual? Não lembro, Aline, nesse momento. É muita coisa para a gente estudar e eu estou prestando atenção. Não quero pensar em outra coisa no ser tributo. Direito das obrigações. Você lembra lá que quando a gente estuda direito das obrigações, né, a gente tem partes, geralmente é credor e devedor, né? E aqui falando em parte ativa ou parte passiva, ou quando eu falo em uma obrigação sinalagmática, eu tenho as partes ostentando a mesma condição, mas o objeto da minha obrigação é o quê? É uma prestação. Portanto, o tributo traz uma relação obrigacional. E quando a gente fala em obrigação, a gente aprende lá no direito civil que a obrigação ela pode decorrer de duas situações. Ou porque a lei me impõe essa obrigação unilateralmente, o Estado se valendo do seu poder de império, lá no artigo 5º, inciso 2, que diz que ninguém é obrigado a fazer qualquer coisa senão em virtude, fazer ou não fazer qualquer coisa senão em virtude de lei, ou em outra situação, negócio jurídico. Eu, exercendo a minha autonomia privada, fundamentada no direito constitucional, não é isso? Vou lá e contraio uma obrigação. Por meio do quê? De um negócio jurídico. Quando eu falo em tributo, e aqui eu já remeto os senhores a isso aqui, eu estou falando em uma obrigação legal. Portanto, se na sua prova vier falando que a relação tributária é uma relação contratual, isso está errado. Porque ninguém bate, minha gente, na porta da fazenda pública e diz, olha, então, eu quero pagar tributo. Eu sinto que eu tenho que contribuir para o custeio do Estado e, assim sendo, eu quero contratar o pagamento de tributo sujeito passivo. Eu quero não, meu filho, você não vai
né? Muito pelo contrário, que a gente ouve histórias aí, lendas urbanas de sonegação fiscal. E por quê? Porque eu estou falando de uma relação obrigacional pautada em lei. Portanto, não se trata de um negócio jurídico, não se trata de uma relação obrigacional. Uma relação contratual. É uma relação obrigacional, viu? Não se trata de uma relação contratual. Então, se na sua prova vier uma assertiva, né, que a relação jurídico-tributária é uma relação contratual, isso está o quê? Errado. É uma relação obrigacional. Como rima, e na hora da prova a gente fica meio assim, agoniado, né? Perturbadinho. Então, às vezes, você dá uma confundida, porque tudo rima. Mas não é. Quando a gente entende de onde vem essa relação, que é instituída por lei, em obediência ao princípio da legalidade, nunca mais a gente erra isso, dizendo que a relação jurídico-tributária é uma relação contratual. É uma relação obrigacional que decorre de lei. Pecuniária, porque o tributo, em regra, deve ser extinto por meio da relação jurídico-tributária, o crédito tributário deve ser extinto pelo pagamento em dinheiro, que afinal de contas é isso que você quer receber no final do mês, e compulsória. Quando eu falo em compulsoriedade da relação jurídico-tributária, e já eu venho aqui para pecuniária em moeda, eu estou falando de uma relação jurídica que decorre de lei, do poder de império do Estado de nos impor comportamentos em face do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, e que independe do nosso conhecimento. Eu não preciso, para me obrigar frente ao Estado e honrar com o dever fundamental de pagar tributos, saber que eu estou na relação jurídico-tributária. Basta que eu tenha praticado o fato gerador. Querem um exemplo? Digamos que um cidadão faleça, um senhor faleça, e deixe para o seu netinho um imóvel urbano. O que esse netinho é? Sem saber. Contribuinte. Ele é o proprietário. Só que, obviamente, a fazenda não vai cobrar dele. A fazenda vai cobrar de quem? Do responsável tributário, que no caso é o seu pai. Nos termos lá do Código Tributário Nacional. Quando falo de responsabilidade de terceiro, reserva essa informação, que a gente vai ver isso mais na frente. Então, aguarde e confie. Mas perceba, o netinho sabe que ele é contribuinte? Ele sabe que ele é obrigado? Não sabe. O senhor, por exemplo, uma pessoa que não tenha conhecimento, adquire um automóvel e não sabe que tem que pagar IPVA. Mas uma vez que ele é proprietário de um veículo automotor, pouco importa se ele sabe. Porque a relação jurídico-tributária decorre do quê? Da compulsoriedade dela. Aline, não quero dever, não tem problema. Vende o carro, não é isso? Antes de 1º de janeiro do próximo ano e está tudo certo. Você não vai pagar. Pecuniária em moeda, ou seja, em real, em regra. Né? Alguns tributaristas, doutrinadores, dizem que existe uma regra tendo em vista a tributação da importação. Não obstante, na hora de pagar o tributo, se faz a conversão da moeda. Né? Então, em real. A obrigação tributária deve ser paga em real. A obrigação tributária, uma vez que ela é pecuniária, a prestação deve ser pecuniária em moeda, ela não pode ser in natura, honrada em natura ou in labore. Não pode ser prestada por coisa nem por trabalho. O contribuinte não pode estar devendo e, como servidor público que é, falar, vou dar umas horas extras para pagar aí o resto do imposto de renda. Não, você vai ter que pagar em dinheiro. Isso sempre foi assim, até a edição da Lei Complementar. Dê uma olhada aí no seu artigo 156, inciso 11 da Constituição, Lei Complementar 104 de 2001, que inseriu
no artigo 156, a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário. Uma verdadeira exceção o pagamento em pecúnia. Bom, e bens móveis? Existe uma discussão travada, né, no Supremo Tribunal Federal, e aqui vamos parar um parêntese, firmada nessas duas ADIs aqui, ADI 1917, ADI 2405. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o que restou decidido nessa ADI 1917 foi o seguinte, que a municipalidade era um município que tinha instituído como forma de extinção do crédito tributário por meio de lei ordinária, e aí já era um problema, por meio de lei ordinária, a extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de bens móveis. E aí, o que aconteceu? Deem uma olhada aí no artigo, rapidamente, 141 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, sua efetivação, respectivas garantias. Eu tenho aí que o crédito tributário, na parte que nos toca aqui nesse momento, ele só se extingue nos termos do CTN. E aí veio uma municipalidade e falou, olha, vamos extinguir, se eu posso mais, que é conceder isenção, não é isso? Dispensar, que dirá eu poder o menos, quer dizer, olha, você pode pagar com alguma coisa móvel que me interesse. Sei lá, você planta banana? Joia, eu preciso de banana nas escolas públicas municipais para merenda escolar. Então, me paga aí o crédito tributário com banana. Eu estou dando aqui esse exemplo um pouco esdrúxulo para que vocês entendam o problema, né? Mas não foi essa a questão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não levou em consideração a questão do bem móvel que estava sendo dado em pagamento. O que o Supremo levou em consideração foi, nessa ADI aí, 1917, tá? Guarda essa informação. Que o artigo 141 do Código Tributário Nacional não autorizaria a extinção, né, por meio de uma lei ordinária local, não bastando lei ordinária. Ainda porque isso poderia ferir as regras de licitação para adquirir lá a banana para a escola. Não é isso? O Estado não tem que licitar, o município não tem que licitar? Sim, salvo se for hipótese de inexigibilidade ou dispensa, né, da licitação. Pois bem, veio, e isso se manteve, veio a ADI 2405. Na ADI 2405, o Supremo Tribunal Federal já deu uma reavaliada na situação e pautou a possibilidade do recebimento de bens móveis a título de pagamento de tributo, da ação em pagamento, sob dois argumentos: pacto federativo e dentro da máxima, quem pode o mais, pode o menos. Não é isso, afinal de contas? Se a municipalidade ela pode, por exemplo, isentar o pagamento de um tributo, por que não poderia criar uma forma de extinção? A única ressalva do Supremo Tribunal Federal quanto a isso foi, contanto que não burle as regras de licitação. Só isso. O que não pode haver, segundo o Supremo Tribunal Federal, é que essa dação em pagamento em bens
móveis seja um meio de se burlar as regras de licitação. Aline, pelo amor de Deus, isso não está no Código Tributário Nacional. Se cair na minha prova objetiva, primeiro eu me descabelo e depois eu marco o quê? Você vai marcar de acordo com o que está no seu enunciado. Se o seu enunciado trouxer segundo o Supremo Tribunal Federal e for uma das alternativas, essa história que eu contei, da ADI 2405, você vai marcar isso daí. Né? Isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode a municipalidade, pautada, né, no Pacto Federativo, bem como no brocado de quem pode o mais, pode o menos, criar formas de extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de bens móveis. É da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foi ele quem voltou, né, quem puxou nesse sentido. Se o seu enunciado trouxer segundo o Código Tributário Nacional, aí o papo é outro. O seu examinador não quer saber se você sabe o que diz o Supremo Tribunal Federal. O que o seu examinador quer saber se você conhece a norma do Código Tributário Nacional. E aí você vai falar que não, que a dação em pagamento em bens móveis não é admitida pelo Código Tributário Nacional. É por isso que eu vivo falando, gente, e aqui eu abro um parêntese, que a gente precisa ter muita atenção ao enunciado quando a gente está fazendo prova. A gente tem um hábito, às vezes, de, na correria, achar que ler enunciado vou perder o tempo, vou perder tempo. Não. A sua questão, ela começa no enunciado. Ela não começa nas alternativas, né? Basta a gente pensar, ainda que seu enunciado seja simplório, assinale a correta, ela começa ali. Por quê? Porque ele quer a correta. Então, eu vou buscar a correta. E poderia ser outra situação, assinale a incorreta. Aí, se você não ler o enunciado e não tem atenção de que é a incorreta, se na sua letra A vem algo que você sabe e está correto, você já perdeu a questão. É por isso que a leitura do enunciado deve ser, 1, feita, porque a sua questão começa aí, 2, atenta. Não é isso? Pois bem, portanto, tenham atenção a isso. Que não é sanção. Aqui, como eu disse aos senhores, é a nossa pedra de toque. Quando eu falo que tributo não é sanção, eu estou dizendo que multa não é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em valor que se possa exprimir em moeda, que não é sanção. E por que não é sanção? Porque o Estado, quando ele sanciona você, quando ele lhe impõe uma pena, e multa é uma pena, uma penalidade, o Estado está fazendo o quê? O Estado está limitando a sua liberdade. O seu direito fundamental aqui é a liberdade. Liberdade de quê? De agir, de se comportar. Quando você dirige, por exemplo, que você avança um sinal, ali eu não faço isso. Ok, partamos do princípio de que você é um brasileiro fora da curva, né? Tá fora do homem médio, porque aqui amarelo é o seguinte, vai que dá vermelho no início, vamos furar. Né? O vermelho só vale depois de um tempo. Quando você é multado, porque você avançou um sinal vermelho, o Estado está limitando a sua liberdade, dizendo que, olha, não fure o semáforo quando ele estiver da cor, não passe quando ele estiver na cor vermelha. Ah, mas eu quero. Meu filho, nem tudo que a gente quer pode ser.
E eu, Estado, estou lhe dizendo que não pode ser. E assim vou limitar a sua liberdade de se comportar como você quer, de furar o sinal onde você quiser. Então, percebam, quando eu falo em multa, eu estou falando em sanção, em limitação da nossa liberdade, como uma pena lá no direito penal, não é isso? Se você matar, você vai ser o quê? Você vai sofrer uma pena privativa de liberdade e multa. Pois bem, qual é o comando que tem ali? Não mate. O Estado está limitando a sua liberdade, meu filho. Ainda que você tenha raivas na vida, né, que lhe provoquem ânimos necandi, você não vai poder, em regra. E se fizer, lamento, mas você vai puxar uns dias ali, né, no cantinho do pensamento, ali no presídio. Não é isso? Quando eu falo em direito tributário, quando eu falo em tributo, quando eu falo em pagamento, que é esse o único ponto que multa e tributo se assemelham, porque em ambas as situações você está recolhendo dinheiro ao Estado, eu não falo em limitação à nossa liberdade. Eu falo em limitação ao nosso direito fundamental de propriedade. Imposto de renda, você trabalha o mês inteiro. Você que está lá, ó, suando a camisa. Toda aquela renda não deveria ser sua? Sim, deveria, é verdade, Aline. Alguns não pregam isso? Sim, alguns pregam isso. Inclusive que existe uma apropriação indevida do Estado em face da minha renda, porque, afinal de contas, sou eu quem trabalho o mês inteiro. Pois bem, o Estado está limitando a propriedade da sua renda por meio do direito tributário, porque você ostenta capacidade tributária quando você recebe para além de uma determinada renda, que está fora da faixa de isenção. Lembra lá o IPVA? Você paga IPVA. Por que você paga o IPVA? Porque você é proprietário de um veículo automotor. E uma vez sendo proprietário de um veículo automotor, você ostenta um signo de riqueza que demonstra a sua capacidade contributiva. E aí, nos termos do 145, parágrafo 1º da Constituição, você é chamado pelo Estado a ajudar. E percebam, tanto trabalhar e oferir renda, como ser proprietário de um veículo automotor, não tem ilicitude nenhuma. Não há nenhum ilícito. Você pode, meu filho, no Estado brasileiro, na República Federativa do Brasil, ser proprietário de um veículo automotor. Você pode e deve trabalhar e oferir renda o tanto quanto possível a você. Então, percebam, não há nenhum ilícito. E seria um contrassenso, uma vez que o Estado precisa que você participe do custeio do Estado, que o Estado só tributasse quando você fizesse alguma coisa errada, não tem sentido nenhum. Portanto, quando eu falo em multa, e aqui eu falo em sanção, eu estou falando de limitação de um direito fundamental. E qual é o direito fundamental? Liberdade. Por outra via, quando eu falo em tributo, eu estou falando de comportamento lícito e de outro direito fundamental sendo limitado, qual seja direito de propriedade. Aline, mas eu tenho um momento que eu me confundo. Tributo e multa tributária. Vamos resolver essa parada agora. Vá lá comigo, neste momento, no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Diz o Código Tributário Nacional, no artigo 113, que a obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O que é essa penalidade pecuniária? Multa. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Quando eu falo em prestação positiva ou negativa, o que eu estou falando, gente? Obrigação de fazer ou dar ou não fazer. Não é isso? Pois bem, só que a obrigação de dar e dar dinheiro no direito tributário está lá no parágrafo 1º, que é a obrigação de pagar. O pagamento de tributo ou penalidade pecuniária ou multa. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, se do parágrafo 1º, a minha obrigação tributária ela pode ser acessória, principal ou acessória. Ponto. Se no parágrafo 1º eu estou falando de obrigação de pagar, dar dinheiro, que pode ser tributo, que decorre do fato gerador, ou penalidade pecuniária, que decorre de multa. Quando eu falo no parágrafo 2º que a obrigação acessória é uma prestação positiva ou negativa, isso só pode ser o quê? Fazer ou não fazer, porque dar já está no parágrafo 1º, que é dar dinheiro ou coisa, no caso um bem imóvel, e segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até móvel, contanto que haja previsão em lei. Não é isso? E a obrigação de fazer ou não fazer, é isso que o artigo 3º diz, o artigo 113, parágrafo 3º diz, que quando houver inobservância de fazer ou não fazer, essa penalidade, essa obrigação vai virar principal em face da multa, ou seja, porque vai ser de pagar. Quando eu falo em fazer no direito tributário ou não fazer, eu sempre estou falando de uma obrigação acessória ou instrumental. Como dizem alguns doutrinadores, chamam a obrigação acessória de instrumental. Exemplo de fazer, emitir nota fiscal, quando circula um bem. ICMS, por enquanto ICMS, porque o bichinho ainda está aí, né? Respirando com aparelhos, mas ainda está aí. Obrigação de não fazer, não embaraçar a fiscalização tributária. Quando o cidadão vende um bem e não emite a nota fiscal, vem a fiscalização, percebe isso, o que vai fazer? Autuar, auto de infração tributária. E dali decorre o quê? Uma multa tributária, porque você estava vendendo bens e não pagando o tributo devido. Vem essa mesma fiscalização e o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, ou seja, aquele que precisa pagar o tributo, fica embaraçando. Por exemplo, não apresentando os livros obrigatórios. Também será multado. Auto de infração, multa. E essa multa, essas duas multas aqui, uma vez impostas ao sujeito passivo, quando eu falo em multa, eu estou falando em pagamento, ela vira o quê? Obrigação principal. Obrigação de pagar. Mas perceba, trata-se de uma multa que decorre da relação jurídico-tributária. E por isso eu chamo de multa tributária, que nada tem a ver com a obrigação principal que decorre da ocorrência do fato gerador, tributo. E aqui qual é a questão para finalizarmos e arrematarmos isso? Tudo é cobrado por meio de execução fiscal. Vamos tomar uma água.